10h02, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o Manhã Bandeirantes para mais uma semana de labuta, mais uma semana juntos aqui, prestando serviço, trazendo as informações da Grande São Paulo, do litoral, onde há uma grande audiência do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas a gente vai a fundo, a gente vai até o seu bairro, a gente vai até a sua rua, principalmente depois de um fim de semana como nós vivemos em São Paulo, um fim de semana na região metropolitana de apagão. Muitas casas ainda estão sem luz, cerca de 500 mil residências, pouco mais de 300 mil na cidade de São Paulo, e ainda a falta de luz em Taboão da Serra, Cotia e São Bernardo do Campo, pelo que se tem notícias. São cerca de 500 mil ainda. Mas nós chegamos a 2 milhões e 100 mil residências sem luz no pico do apagão. E aí é importante que a gente analise todos os lados desse assunto com muita tranquilidade. Vamos começar com a prefeitura. Responsabilidades da prefeitura. A prefeitura disse que já pediu a caducidade do contrato. E realmente, logo depois dos acontecimentos de novembro do ano passado, o prefeito Ricardo Nunes veio a público dizer que entendia não ter mais condições a Enel de prestar serviço para São Paulo. Inclusive, a prefeitura entrou à época com uma ação na justiça pedindo providências contra a empresa. Aliás, só um parênteses aqui, né? Enel, o nome correto da empresa é Enel, mas a empresa é tão ruim de comunicação que nem isso ela conseguiu passar para os consumidores, né? Tem gente que chama de Enel, é Enel o nome, tá bom, gente? Mas é o problema de comunicação lá da empresa, mais uma falha da empresa. Pois bem, voltando aqui à responsabilidade da prefeitura. Além do pedido de caducidade do contrato, o que é caducidade? É exatamente a suspensão, o encerramento extemporâneo do contrato antes do vencimento, antes do prazo correto. Além desse pedido da prefeitura, inclusive via justiça, a prefeitura tem enfrentado dificuldades para a ligação de energia elétrica em habitações populares que tem construído. Essas habitações populares têm sido atrasadas a entrega exatamente porque a Enel não liga a luz. Responsabilidade da prefeitura. Poda de árvores. Você só consegue religar a luz depois das árvores retiradas. E as árvores têm que ser constantemente podadas para não cair nos fios. Aí tem um grande problema enfrentado pela prefeitura, que é a lei ambiental brasileira. A lei ambiental brasileira muitas vezes dificulta esse tipo de atitude. Ora, como é que a prefeitura vai cortar se a lei atrapalha? Aliás, lei ambiental brasileira, que é bastante restritiva, muito mais restritiva que em qualquer lugar do mundo e atrapalha o dia a dia, muitas vezes, de grandes cidades, mas também do país como um todo. A prefeitura, durante o fim de semana, com drones que foram colocados na cidade de São Paulo, conseguiu localizar 30 caminhões da Enel que estavam parados num estacionamento. Em plena crise, pico da crise, esses carros que deviam estar nas ruas religando a luz, fazendo os consertos necessários, estavam estacionados ali num local da empresa, no local da Enel. Essa é o lado da prefeitura. Vamos ao lado do governo do estado. No fundo, o governo do estado tem pouco a ver com essa situação. A posição que pode ser tomada é uma posição de viés político. E quando eu digo político, não é político partidário, mas da força da caneta do governador de um estado como São Paulo. E foi isso que o governador Tarcísio de Freitas fez. Foi muito duro no final de semana em suas declarações, falando da responsabilidade que tem o governo federal, a Agência Nacional de Energia Elétrica e todos em relação ao que aconteceu. Lado da prefeitura, lado do governo do estado, agora o lado da ANEEL. Não confundam ANEEL com Enel. Enel é a empresa. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma agência reguladora que, em tese, trabalha independentemente do Ministério para fiscalizar contratos de concessão inclusive, que é o caso. Aqui há um contrato de concessão do governo federal para a empresa Enel. E é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que fiscaliza essa concessão. No ano passado, depois daqueles episódios de novembro, houve uma multa de 160 milhões
da ANEEL para a Enel. Se foi paga essa multa ou não, nós não sabemos. O fato é que os problemas continuaram acontecendo. A fiscalização da ANEEL é pífia e todo mundo reconhece isso, inclusive o Ministério das Minas e Energia. A ANEEL, na verdade, é uma agência que não cumpre o seu papel. Por que não cumpre o seu papel? Porque as agências reguladoras no Brasil viraram cabidão de emprego político. Indicações são feitas para os conselheiros das agências. Essa é a realidade. Os políticos ocupam ali como área de poder. E os conselheiros, muitas vezes, não têm sequer familiaridade com o tema da agência. Não sei se é o caso ou não, mas o fato é que a ANEEL acabou desenvolvendo um trabalho muito mais político do que efetivamente técnico, como deveria ser. E agora está aceitando a situação do jeito que está, ou não, não sei, mas vai ter que efetivamente tomar posições mais duras. Ministério das Minas e Energia deveria sim ter responsabilidade sobre um contrato de concessão. Essa responsabilidade, como eu disse antes, está concentrada na ANEEL. E não tem por que não se manifestar também. Soltou uma nota fazendo críticas duríssimas em relação à empresa que tem a concessão em São Paulo. Reclamou da ANEEL também, o ministro. O ministro dizendo que, e confessando que a ANEEL está dedicada muito mais a questões políticas do que a questões técnicas. Tribunal de Contas da União deveria fiscalizar o contrato de concessão e deveria punir a empresa que não cumpre esse contrato de concessão, porque se trata de dinheiro público federal, portanto, responsabilidade de fiscalização também do Tribunal de Contas da União. E aí, finalmente, a gente fala da Enel, aquela empresa cujo nome ninguém sabe direito. A distribuição de energia na região metropolitana é de responsabilidade dessa empresa e o contrato vai até 2028. A empresa deveria, em situações de emergência, de pico de contingência, como aconteceu no fim de semana, ter 2.500 funcionários nas ruas trabalhando. Mas no dia só conseguiu mobilizar 1.700. E só hoje, 3 dias depois do apagão, ainda com 500 mil casas sem luz, é que a empresa diz que vai conseguir mobilizar os seus 2.500 funcionários ou colaboradores, porque muitos desses estão sendo emprestados por outras empresas, uma vez que a empresa fez demissões recentemente e não tem esse número necessário para o enfrentamento de forma mais rápida da situação aqui. A empresa vinha fazendo anúncios de investimento para enfrentar a situação de contingência no verão. É uma empresa italiana e foi surpreendida exatamente por isso. Em 2022, fez um investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas em 2023, fez um investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas em 2022, um ano antes, tinha feito investimentos de 2 bilhões. Portanto, diminuiu o seu investimento, que promete ter um número maior esse ano. Enfim, a situação não é tão simples. A situação demanda aí a ação de várias autoridades de diferentes níveis, e é como a gente diz, né? Um avião não cai só por erro do piloto, um avião cai por vários fatores. E essa situação que aconteceu em São Paulo tem vários responsáveis e vale a pena, inclusive, o inquérito da Polícia Federal, dados os prejuízos todos que estão acontecendo por grande parte da população. Eu hoje ouvia uma declaração de uma senhora muito simples, que mora na periferia, dizendo que teve que jogar tudo fora da geladeira. Tudo, tudo. Imaginem o que isso significa para uma família menos abastada, uma família que mora na periferia, que tem dificuldade ali já muito grande para fazer o seu supermercado e comprar as suas coisas. Me estiquei um pouco mais hoje no meu comentário, porque nós estamos dedicados aos assuntos da cidade. E este é, sem dúvida nenhuma, o grande assunto da cidade
desde novembro do ano passado, a dificuldade que o paulistano e o paulista, porque a situação foi em toda a região metropolitana, tem de aceitar esse serviço ruim prestado pela Enel, a empresa cujo nome ninguém sabe pronunciar direito.